Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas que mais cai na prova do Enseja e que, olha, pode ser o grande pulo do gato para conseguir a aprovação. Pois é, vamos falar sobre leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Pode até parecer algo simples, mas dominar essa habilidade é, sem dúvida, uma das formas mais inteligentes de garantir aqueles pontos preciosos na prova. Então, por que essa insistência toda com gráficos e tabelas? Porque isso vai muito além da matemática, gente. É uma habilidade para a vida, sabe? Para a gente entender o mundo, as notícias e, claro, é uma ferramenta super estratégica para passar no exame. O INEP, que organiza a prova, adora usar esses dados em todas as matérias, de ciências humanas a linguagens. E aqui entra o segredo. A prova usa a famosa TRI, a Teoria de Resposta ao Item. O que isso quer dizer na prática? Que o sistema valoriza a coerência. Se a pessoa acerta as questões fáceis e médias, como a maioria das de interpretação de dados, a prova entende que existe uma base sólida de conhecimento, e isso, joga a nota final lá para cima. Então, garantir esses pontos é a jogada mais esperta que se pode fazer. Agora, uma coisa bem interessante é como o INEP pensa essas questões. As habilidades que eles testam são divididas em 3 níveis, do mais fácil para o mais difícil. Entender essa lógica ajuda a gente a saber exatamente o que a questão está pedindo. Vamos ver isso com calma. O nível 1 é o básico do básico. É só para encontrar uma informação que está ali, na cara, escrita no gráfico. Já no nível 2, o desafio aumenta um pouquinho. É preciso comparar 2 ou mais pontos, tipo, em qual ano a venda foi maior. E aí vem o nível 3, o mais avançado, que pede para a gente ir além, sabe? Tirar conclusões ou até fazer uns cálculos, como uma média, por exemplo. Certo, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a parte prática. Vamos dar uma olhada nos tipos de gráficos e tabelas que mais aparecem no Enseja e como conversar com cada um deles. Bom, o gráfico de barras ou de colunas é o campeão de aparições. Ele é perfeito para comparar coisas diferentes, mas olha, atenção a um detalhe que é uma pegadinha clássica. Sempre, mas sempre mesmo, olhem a escala no eixo Y, o eixo vertical. Às vezes ela não começa do zero, e isso pode enganar feio na hora de comparar o tamanho das barras. Fica a dica. Já o gráfico de linhas é o especialista em mostrar a evolução de algo com o tempo. O grande segredo aqui é analisar a inclinação da linha. Se a linha sobe muito rápido, de forma bem íngreme, quer dizer que a mudança foi acelerada. O mais importante é conseguir interpretar essa velocidade da mudança que a linha mostra. E o gráfico de pizza, que também chamam de gráfico de setores. Aqui, o nome do jogo é proporção. O círculo inteiro é 100% de alguma coisa. Para se dar bem aqui, é fundamental ter uma boa noção de porcentagem para conseguir transformar aquelas fatias em números de verdade. E as tabelas? As tabelas entregam os dados puros, sem filtro, sem desenhinho para ajudar. Por isso, elas exigem atenção máxima, especialmente nas tabelas de dupla entrada, onde a habilidade principal é cruzar informações. Por exemplo, encontrar o dado que liga uma faixa de idade, que está na linha, com a preferência de produto, que está na coluna. Perfeito! Com a parte visual dominada, vamos agora para as ferramentas matemáticas que o Enseja vai pedir, principalmente na prova de matemática, né? A média é aquele famoso ponto de equilíbrio dos dados. O cálculo é simples, a gente soma todos os valores que o gráfico ou a tabela nos dá e depois divide pelo número total de valores. É a medida mais comum para ter uma ideia geral da situação. Agora, a mediana, ela é o valor que fica bem no meio de todos os outros, mas só depois que a gente coloca tudo em ordem, do menor para o maior. O mais legal da mediana é que ela não se abala com valores muito altos ou muito baixos lá nas pontas. Ela é mais estável que a média. E a moda? Essa é a mais fácil de achar. É simplesmente o número que mais se repete no conjunto de dados. Num gráfico de colunas, por exemplo, a moda vai ser a coluna mais alta. É, digamos assim, o valor mais popular da lista. E essa tabela resume tudo de forma brilhante. A média é ótima para um resumo geral, mas ela é muito sensível a valores extremos. A mediana, por sua vez, mostra o centro exato e ignora esses extremos. E a moda só quer saber do que é mais comum, do que mais aparece. Cada uma tem a sua hora e o seu lugar. Certo, já vimos a teoria, mas que tal ver como isso realmente cai na prova?
Vamos analisar agora alguns exemplos que saíram direto das últimas edições do Enseja, para deixar tudo bem concreto. Olha só, em 2023, caiu uma questão com gráfico de linhas sobre casos de dengue. A pergunta era bem direta: qual trimestre teve a maior queda absoluta? A habilidade aqui não era nada do outro mundo, era só ler o gráfico, entender a variação ao longo do tempo e fazer uma continha de menos para ver onde a diferença era maior. Simples assim. No mesmo ano, outra questão usou um gráfico de barras para comparar salários entre homens e mulheres. O que ela pedia? Para encontrar a faixa de salário com a maior diferença entre os dois grupos. Percebem? A habilidade testada aqui era a de comparação, de olhar para duas variáveis ao mesmo tempo, o salário e o gênero. Ok, com tudo isso em mente, como a gente transforma esse conhecimento todo em acertos na hora da prova? Existe um método, um passo a passo, que funciona para qualquer questão de dados. É quase uma receita de bolo. Vamos lá. O método é o seguinte: primeiro passo, sempre ler o título e a fonte do gráfico. Eles contam do que se trata e de onde veio a informação. Segundo, identificar o que cada eixo representa, o X e o Y. Terceiro passo, muita atenção nas unidades. É 1000, milhão, porcentagem? Isso muda tudo. E por último, o passo 4, usar as alternativas a nosso favor, testando uma por uma contra as informações do gráfico. Assim, a gente vai eliminando as erradas até sobrar a certa. Então, o ponto principal é este aqui: não podemos ser leitores passivos, a gente tem que agir como um detetive. É preciso interrogar o gráfico, chegar para ele e perguntar: e aí, o que você está tentando me contar? Qual é a história por trás desses números? Essa postura ativa, curiosa, é o que separa quem acerta de quem cai nas pegadinhas. Com isso, a tarefa de transformar dados em pontos para aprovação fica bem mais clara, né? Essa é uma habilidade que se treina, e a prática com as provas antigas é o melhor caminho. Para continuar os estudos, a dica é acompanhar os próximos vídeos. É uma boa se inscrever no canal para não perder nada. A gente se vê na próxima.